Olá! Hoje nós vamos falar sobre os maiores erros cometidos na hora de você estudar para um concurso da área fiscal, Cefaz e ISS, né? Aliás, sou o professor Carlos André. Eu sou mentor para concursos públicos há 25 anos. Eu já preparei candidatos para concursos de diversos Cefaz, Minas Gerais, Paraná, ISS Rio de Janeiro, né, ISS Curitiba. Para a Receita Federal, eu já preparei para mais de 10 concursos da Receita Federal desde 1998. E posso dizer para vocês que essa experiência eu vou passar para vocês. Ao falar sobre erros que eu observei ao longo dessa caminhada, tem pessoas que não sabem usar bem material didático, pessoas que não têm um planejamento claro de como, né, escalar um conhecimento, ou não começam com a antecedência necessária que um concurso desse exige, e pior ainda, não entendem a complexidade que é um concurso da área fiscal. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, de trás para frente, a complexidade. Os concursos da área fiscal são os que têm a maior remuneração e, obviamente, eles são mais disputados. Reúnem pessoas com mais alto gabarito para poder ir atrás desses salários de 20 até 40 mil reais. E esses concursos normalmente não economizam, né, já que eles estão pagando bem, na base, no conhecimento. Você vê concursos com 12, 16 disciplinas, às vezes com 2 provas, até 3 provas para você poder fazer. E a verdade é que esses são os típicos concursos em que o nível de aprofundamento tende a ser maior. Não é aquela coisa cara crachá, só a decoreba, mudar a palavrinha da lei. Não é assim. A interpretação das questões, o tamanho das alternativas, a linguagem utilizada já são desafios à parte. Sem falar em variações doutrinárias, ou seja, os diferentes posicionamentos dos autores relevantes sobre o assunto e a própria jurisprudência, que são decisões de tribunais interpretando o conhecimento jurídico. Na parte de exatas, né, na parte de raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, também é exigido um nível especial. E a bem da verdade, a Fundação Getúlio Vargas veio trazer nos últimos 3 anos aí um apimentado nas coisas, né? As provas da Fundação Getúlio Vargas estão num nível de complexidade. Então a verdade é que você não pode, né, desconhecer esse nível de complexidade. As pessoas ficam muito entusiasmadas com a remuneração, mas acabam esquecendo de ver o quão o buraco é lá embaixo. Tudo bem, eu posso garantir a você que toda e qualquer pessoa pode ser aprovada num concurso de Cefaz. Mas o primeiro passo é entender esse nível de complexidade, para ter a consciência do que é necessário fazer para chegar nesse nível de competitividade. E aí nós já vamos para o erro número 2, que é exatamente a questão da antecedência. Olha, a verdade é que não é normal alguém começar a se preparar para um concurso da área fiscal, assim, em menos de um ano, conseguir chegar num nível competitivo, tá? Isso é a média. É óbvio, existem exceções por diversos motivos. Quero dizer que eu mesmo fui um caso. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal em 1996, quando tinha, né, divisão em auditoria política tributária, aduana e tributação e julgamento, né, e era dividido por regiões fiscais. Então, assim, tinha 40, né, opções para você fazer. Mas em 6 meses, né, eram 15 vagas só na nona região fiscal para política e administração tributária, e eu acabei sendo aprovado em primeiro lugar, né, em 6 meses. Agora, vê, e eu comecei do zero, entre aspas. Mas é preciso você entender que essa antecedência tão curta que eu estou mencionando aqui se deveu a vários fatores. Uma delas é que eu não era casado, não tinha filho, morava com a mamãe, tudo estava me ajudando, né? E eu vinha de uma bagagem, eu tinha um S0 muito grande, né? Oficial da Marinha, primeiro lugar na Marinha. Ou seja, eu tive uma bagagem que me ajudou. Volto a dizer, isso não é necessário para você poder passar num concurso público, mas é um facilitador. A antecedência, para você poder conseguir ver todo o programa, pelo menos eu diria 4 meses,
para você dar uma primeira olhada no programa. E não vou dizer que você está competitivo, e depois poder revisar isso, né? Então, estamos falando aí que se você tiver 8, 10, 12 meses, né? É um tempo considerado adequado para você poder, com constância, regularidade, um planejamento muito claro, você ir adiante. E esse já é, a gente emenda já no terceiro erro muito grave, que é a falta de planejamento. Eu falo muito para as pessoas que eu vejo alguns perdidos, né, querendo, eu vou estudar toda a contabilidade, né, e aí fica 3 meses na contabilidade até sentir que está dominando a contabilidade. Ou então pessoas que ficam, né, uma infinidade de tempo assistindo videoaulas de aprofundamento, livros sobre um determinado assunto, né, sem ter um planejamento claro que possa estabelecer metas do real possível, né? O ideal seria você estudar até dominar todos os conteúdos, mas muitas vezes você não tem tempo para isso. E é aí que o planejamento vai colocar o pé no chão, né? Qual é a minha expectativa para essa prova? 1 ano? Ok, em 1 ano eu preciso ver todo o conteúdo e revisar ele várias vezes. Então, você tem que ter essa meta. Eu vou acabar o conteúdo em 4 meses. Depois, a cada 2 meses, eu vou revisar esse conteúdo, né? Eu vou estabelecer formas de mensurar os meus equívocos, as minhas falhas, para poder redirecionar os meus esforços. Eu vou estudar mais tempo contabilidade ou tributário, auditoria ou financeira, considerando qual a incidência na prova, quantos pontos vale, qual é o tamanho do conteúdo, qual é a complexidade do conteúdo, qual é o seu domínio, né? O quanto você consegue já ir bem, para você poder ir equilibrando, como se você estivesse equilibrando pratos, né? E tudo isso está dentro de um planejamento. Mas esse planejamento, eu sempre digo que ele é mutável ao longo do tempo. Você que começa a estudar hoje não é o mesmo você daqui a 6 meses. Inclusive, eu falo para os alunos que ninguém passa num concurso estudando por um material. Eu quero comprar assinatura tal, eu quero comprar apostila tal. Olha só, quando você começa a estudar para um concurso desse, você vai começar com material, e o adequado é que seja um material enxuto e não aprofundado, para que você possa ter uma visão geral o quanto antes, para que você possa dizer, agora eu sei tudo o que eu não sei. Né? Você precisa ter essa visão para saber onde o calo vai apertar. E aí o erro das pessoas não saberem usar material didático, ficar comprando, né, assinaturas com materiais com 500 PDFs, 2.000 videoaulas, e você fica perdido e desorientado nisso daí. Né? Você tem que estudar de acordo com esse planejamento, com os tópicos, fazendo aquilo que é possível, procurando dar essa primeira passada, entendendo que você vai primeiro ter um material não tão aprofundado, que não te assuste tanto, e é óbvio que você não vai sair acertando 90% da prova, né? Nesse material, nessa primeira passada, digamos assim. Mas aí, agora vamos começar a revisar. E aí eu já vou saber, com aquele material e com aquele pouco tempo, o que eu já consegui melhor, o que teve mais dificuldade, aonde eu preciso diversificar. Talvez um material mais explicado, mais detalhado, mas numa outra disciplina, um material mais aprofundado, né? O mais diversificado. E aí você vai ver que você vai transitar entre as diversas espécies de material, a videoaula, o PDF, o mapa mental, o flashcard, as questões, tudo isso daí. E você vai poder ver diferentes autores, às vezes, né? Você viu por um professor e não deu certo, está vendo por outro professor, você gostou mais daquela didática, né? Então, o uso do material didático deve ser num formato assim de biblioteca e não de bibliografia. Biblioteca é uma fonte da qual você pode consultar o que é necessário em momentos diferentes. A bibliografia é algo que você precisa seguir. Tá? Então, esses são realmente erros que você comete, né, nessa caminhada. Eu vi ao longo desses 25 anos, depois de eu mesmo ser aprovado, ok? Aliás, eu vou fazer um evento, né? Aprovado Cefaz e SS. Em 4 dias eu vou ensinar as pessoas o método MVT, que eu usei para me aprovar no concurso de auditor da Receita, mas eu também usei ao longo desses 25 anos para aprovar mais de 23 mil pessoas nos mais diversos concursos, tribunal, polícia, bancário, né?
E eu quero dizer para você, ó, se inscreva gratuitamente nesse evento. 4 dias de conhecimento para você aprender a afiar o seu machado antes de começar a estudar, né? A inscrição no evento tem aqui na descrição do vídeo, né? E você pode participar, né, gratuitamente. Aliás, se você achou esse conteúdo útil, então você pode se inscrever também nesse canal do YouTube, Tudo para Fiscal e Controle, para você poder curtir outros conteúdos que nós vamos postar aqui, ok? Grande abraço para vocês aí, até a próxima.